pé, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 3. Amém? Vamos ler os 17 versículos, amém? Para a nossa meditação nesta noite. Glória a Deus. Para vocês sentarem. A igreja é uma bênção. Levanta, senta. Glória! Já vou aproveitar que está em pé, né? Já. Ainda mais nós que já passou dos 50. Glória a Deus. Essa passagem ela se encontra aqui no livro de Mateus, claro. E se encontra também em Marcos, no capítulo 1 e 6. Se encontra em Lucas 3, 19. Do 1 ao 9, aliás. E em João também, no capítulo 1, do verso 6 ao 8 e do 19 ao 36. Mas vamos ler aqui em Mateus porque ele dá uns detalhamentos. Hein? Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele a quem o profeta Isaías falou ao dizer: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então iam ter com ele em Jerusalém toda a Judéia, toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Mas, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em outras versões está com Espírito Santo, vírgula, com fogo. E na mão tem ele a pá, ele limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim Jesus foi batizado, saiu logo da água, e nesse instante abriram-se os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Amém? Deus de poder, Deus de glória, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa meditação desta noite, Senhor. E revela, Senhor, esta palavra no coração, Senhor. Principalmente no meu coração, Senhor. Pois o Senhor assim já o fez e não será diferente nesta noite. Amém. E amém. Podeis assim, glória a Deus. Quero já agradecer o irmão Gil. Glória a Deus. A gente pergunta do horário porque é incrível, né? Pregador e cantor, quando pega o microfone, só Jesus na causa. Né? Agradecer o Gil que fez o convite. E se fosse o Dedê também, né? Ou a Nadir, ou a Nelê, com certeza seria assim. Por quê? Porque eu gosto de estar aqui com os irmãos, né?
família continuam firmes. Na outra vez que eu estive aqui, eu falei que como é bom estar na presença do Senhor e estar em pé, porque muitas das vezes, né, no passado, eu tentei ficar em pé e não conseguia. Na primeira vez com 11 anos, já contei isso aqui, alguém falou assim para mim: ué, Denis, você está jogando bola, mas seu pai não é presbítero? 11 anos, irmãos. Eu falei assim: meu pai é crente, só porque jogava bola, irmãos. Olha só. Mas depois que veio realmente o entendimento e ter passado aquele processo difícil, firmei. Então, nada mais nos tirará da presença do Senhor. Nada, né, meus irmãos? Nada, né, meus irmãos? Paulo fala assim que nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nada, nem a fome, nada nos separará do amor de Deus. Então é bom estarmos aqui. Irmãos, eu quero iniciar cantando um cântico. Amém? Esse cântico é de um grupo, irmãos, que no ano de 95, se eu não me engano, 95 ou 94, assim que a gente conheceu eles, são de Votorantim, houve um acidente, eles indo para o Paraná, se eu não me engano, e eles sofreram um grave acidente. Nesse acidente morreram 3. Morreu o Gilson, morreu a irmã e o cunhado. E escapou uma, inclusive essa uma fez um disco em memória, né? E gravou todas as músicas, é o grupo Labaredas. E antes de cantar também, eu vou cantar ele fala sobre o anjo do Senhor. É deixar bem claro para os irmãos que o anjo do Senhor, o Salmo diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, ou ao redor daqueles que o temem, e os livra de todo o mal. Ele livra também do temor. E toda vez que aparece anjo no Antigo Testamento, aquilo ali chama-se teofania. É o próprio Deus revelando aos homens ou aos profetas, a não ser como no livro de Daniel, que quem aparece ali realmente a palavra fala que é o anjo Gabriel e não o Senhor. Obrigado. Esse cântico, já agora, fala que o anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor nos dias de hoje são ministradores das bênçãos do Senhor, amém? São anjos que vêm e traz a bandeja, é o anjo que traz o presente, é o anjo que abre a porta. O anjo são os ministradores da palavra do Senhor ou da ordem do Senhor, né? Só que nesse cântico fala que o anjo, ele batiza com a Espírito Santo. Mas a gente sabe, meu irmão, nós não somos bobos, nós não somos leigos, né? Nós somos nestos. Na verdade, quem batiza nós com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Então, quando nós cantarmos o anjo do Senhor, ele batiza, está dizendo que é Jesus, amém? Só para os irmãos entenderem, amém? E nós vamos cantar junto, é facinho. Glória a Deus. Quem que lembra? Ninguém? O anjo do Senhor está aqui. Ele quer abençoar você, passeando. Ele está aqui na
Glória a Deus. Irmãos, a gente canta aquilo que a gente crê. Amém? Paulo, certa vez, ele falou assim: eu criei, por isso falei. Paulo continua dizendo que quando você profetizar, seja mediante a fé. E foi falado de fé. Amém? Então por isso que a gente canta e se emociona. E a emoção, ela faz parte porque vem de Deus. A gente chora, a gente se alegra. Tem gente que arrepia, né? É o sentir, né? Enfim, a gente canta o que a gente crê. Amém? E a palavra cantada é a palavra pregada também. Bem, vamos aqui para a palavra. Nós temos aí 30 minutinhos. Irmãos, eu não vou falar novidade nenhuma do que você já sabe. Só vou falar de forma diferente. A palavra do Senhor, Pedro já pregou, João já pregou, Marcos, Mateus, tudo já pregou, né? E existem pessoas que ainda vai pregar e falar assim: eu vou trazer algo novo. Não existe mais nada de novo, né? Aliás, Salomão disse que se você pensar que algo é novo hoje, já foi faz tempo, já existiu, já aconteceu, né? Não sei se vocês lembram de uma época que foi novidade, as molecadas tudo pintavam o cabelo de amarelo, né? Lembra disso? Né? Eu esqueci, descoloriu o cabelo e deixava amarelo. Aí falou: nossa, é novo, né? O Absalão já usava aquilo lá e nem era descolorido, sabe o que é? Ele punhava pó de ouro. Ele tingiu o cabelo, verdade. Absalão tinha um cabelo grande, fazia tranças enormes e punhava, eu acredito que um produto, e punhava pó de ouro e assentava na entrada da cidade e tomava todas as demandas. E o rei Davi tinha muitas coisas, e ele começou a tomar, e com isso ele usurpou o trono de Davi. Então, o que eu vou pregar você já ouviu com certeza, mas eu vou expor de forma diferente. Amém? Glória a Deus. João, quem é João? João, filho de Zacarias, sacerdote, filho de Isabel, primo de Jesus. O interessante é que o pai dele era sacerdote, e aqui no caso ele vem como um profeta poderoso. Ele fala assim: ó, vem um aí que é maior que eu, é mais poderoso que eu. Ele então tinha poder, correto? Mas o que chama atenção em João é que ele se vestia diferente. A comida de João era diferente. Você já está começando a entender aí o negócio? E João, ele é chamado o precursor. O que é precursor? Precursor é aquele que anuncia, precursor é aquele que pronuncia, precursor é aquele que prepara o caminho. E ele usa a palavra aqui que foi escrito lá em Isaías. O profeta falou isso: voz do que clama no deserto. João é essa voz, ele se autodenomina essa voz que vem preparar o caminho, que vem anunciar o Messias, o Emmanuel, o Deus de paz. Emmanuel é Deus em nós, o Deus que emana em nós. Aleluia. E ele se vestia diferente, comia coisas diferentes. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós somos precursor. Nós estamos preparando o caminho. Mas Ademir, o Messias já vem sim, mas nós estamos anunciando. Lembra que eu falei? É aquele que anuncia, que pronuncia. Nós somos precursor. Nós anunciamos que Jesus virá outra vez. Amém? Jesus virá outra vez. E nós estamos gritando nos quatro cantos, em igrejas. Ah, mas é fácil pregar. Não, irmãos, na igreja tem pessoas que precisam ouvir. Nós vamos chegar lá. Inclusive são os fariseus, que eram pessoas religiosas da época. Então nós precisamos ser diferentes. Se vestir não como João, mas se vestir melhor. Por exemplo, Paulo diz assim: sejai-vos dignos da vocação que foi chamada, ou chamado. Você que ministra na casa do Senhor, você que prega, ou que ministra louvores, você que é pastor, você que é presbítero, ser digno da vocação. Irmãos, Paulo está chamando a atenção que nós devemos ser dignos. Mas é só os obreiros? Não, todos
nós somos precursor. Todos nós somos um mensageiro em potencial. Todos nós somos missionários em potencial. Na nossa casa, com os nossos filhos. Eu não estudo mais, mas quem estuda sempre diferente no modo de trajar, no modo de andar e no modo de falar. Ah, Denise, você está pregando uso e costume. Não, irmão, eu estou pregando. O precursor tem que ser diferente. E comer? Eu não digo comer, mas beber. Tanto é que quando João, em outra passagem, quando João está batizando, os discípulos, Jesus, né, está, e aí os discípulos de João falam assim, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus fala, né, que o pecado não é o que entra e sim o que sai. No caso ali está falando do jejum, mas, irmãos, beber, olha só, alguém chegou para mim esses dias e falou assim, você é muito religioso, porque eu estava numa festa, e quando a gente vai numa festa, irmãos, você que é crente, precursor, que se veste diferente, você chega no lugar, você é um tapa de pelica na cara deles. Eu cheguei nesse lugar e me ofereceram, eu falei assim, eu não bebo. Você falou assim, você é religioso. Eu falei, não sou religioso, eu sou livre. Não, mas isso aí não tem nada a ver. A Bíblia fala para não se embriagar. Irmãos, eu prefiro ficar no que é tradicional, no que eu aprendi com meu pai, porque tem dado certo até hoje. Amém? Amém? Ser diferente, irmão, tem dado certo para nós. Por quê? Porque as portas têm se aberto para nós. Os nossos filhos, irmãos, estão recebendo através de nós bênçãos do Senhor, ministrada pelo anjo do Senhor. Eu queria dizer naquela hora, vou dizer agora. Muitas pessoas receberam anjos e não sabiam, estavam sendo abençoados. Já vimos vários testemunhos. Então, precisamos ser diferentes. Eu falei para ele, assim, eu não vou mexer no que está dando certo. Então eu vim trazer uma palavra, irmãos. O Gil me chamou, foi ontem, né? Foi ontem. E eu falei de pronto já, porque, irmãos, está uma palavra queimando em mim nesses últimos dias. E os nossos dias na terra, eu estou para dizer que são, olha o que está acontecendo, hein? Nunca se viu tantos sinais no céu. Tantos sinais. Esses dias agora teve um terremoto terrível. E agora sinais no céu. Ah, são ET. Ah, não, isso é anjo. Enfim. Então há uma palavra que está queimando em mim. Então, irmãos, a voz do que clama no deserto está preparando um caminho. Nós, como precursor, sem você pregar, você está falando de Jesus. Sim. Olha o caso da Sulamita. Quando ela via Eliseu passando, você, olha o homem, meu marido, esse homem é um homem de Deus. Ele falou alguma coisa? Não, porque ele se vestia diferente. Ele era diferente. Vamos fazer uma casinha aqui para ele. Então, o precursor é aquele que prepara o caminho. E falando em caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é claro. Mas aqui, no nosso campo físico, nós traçamos um caminho. E olha só, esse dia lá no interior eu recebi uma palavra, o homem pregando, e eu recebi uma palavra, que Deus, para aquelas pessoas que estavam ali, Deus prepararia um caminho do deserto. Por isso, na dificuldade, nas aflições, Deus preparava um caminho. Ele falava, irmãos, Deus vai preparar um caminho. Eu não sei como. É uma coisa que não existe, Deus vai fazer um caminho. E ele falava também acerca do mar, que não tinha caminho no mar, mas ele fez um caminho no mar. Deus faz as coisas que não são como se já fossem. Eu recebi aquela palavra. Falei, Jesus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Irmãos, alguns irmãos aqui sabem que eu tenho muita dificuldade com o filho meu, que já deu muito problema. Acho que já teve umas três com certeza, eu acho que umas 3, 4 encarceramento, já foi preso, problemas com droga, com bebida, enfim.
Eu ficaria noites e noites aqui, pelo menos umas 2 noites falando aqui, irmãos, com vocês. Tanta tristeza e angústia e coisas assim terríveis. Acho que a Nazir sabe um pouco, porque eu acredito que o Liquinha compartilhava com ela. E não é segredo, né, irmãos? E falando em segredos, irmãos, o pregador, o precursor, o pastor, ele tem que ser um camarada, além de se vestir diferente e falar diferente, ele precisa, muitas das vezes, estar nu. O que é nu, irmãos? Estar pelado diante de vós. Sabe o que quer dizer isso? Ser verdadeiro. Eu me dispo. E você vê em mim as mazelas, as cicatrizes, eu me desnudo. Então todo mundo sabe o que acontece. Porque diferentemente algumas pessoas falam assim: vai uma bênção. A minha casa é uma bênção, glorificado seja o nome do Senhor, para não contar dela. Não, mas não é não. Tem dificuldade. Tem dificuldade, tem barreiras, tem aflição. Tem. Mas o importante é que nós somos um precursor lá na nossa casa. Eles estão olhando para nós. Estão olhando para nós. Então, voltando aqui ao meu filho, vai fazer 8 meses que ele está lá na chácara. É um processo. Eu acredito. Eu falo que ele está limpo, né? Mas tem algumas dificuldadezinhas em vista do que ele era. Só que o que aconteceu, irmão? Eu recebi a palavra do caminho, que Deus abriria o caminho. Semana passada, pastor Rei, ele liga lá em casa: Pai do céu, olha o Elber, né, primo da gente, filho da Rose, né, filho do Terezão, da Terezona, né? O Elber arrumou um serviço para mim, pai. Mas e agora, pai? Um ex-presidiário, pai. Como é que vai ser? Eu falei assim: Danilo, calma. As horas já falta 15 minutos. Nem entrei ainda no chicote aqui. Eita glória. Não é chicote não, é só um esclarecimento. Aí, irmãos, eu falei assim: fica na paz. Nós estamos orando e os sonhos que nós estamos tendo é sonho de bênção. A gente sonha, irmãos. A gente sonha com a árvore cheia de fruto. Ô Gil, a gente sonha com as galinhas cheias de pintinho. Eu entendo que é bênção. Não é simbologia, mas é interpretativo. Porque nós não acreditamos em significado de sonho, né? Nós acreditamos na interpretação. Moisés fez isso, ó. Moisés não. Daniel falou assim: dá 3 dias, eu vou orar e o Senhor vai dar. E vai dar a interpretação. Enfim. Eu falei: calma, garoto, calma. Eu chamo e falei: calma, garoto. Eu falo, né? Aí, não tinha documento nenhum, irmãos. Por quê? Porque quando eu chamo a Dani, ele tira os documentos. Não, pai, hoje tudo é digital. É digital? Parece que é digital, não é digital. Então, hoje tudo é essa linguagem nova aí. É online. Tudo agora é digital, essas coisas. É carteira digital. Eu falei: tá bom. Mas aí... ele cobrando, sabe, eu disse: Jesus, e agora? Falei assim: fica tranquilo que o registro das crianças está com a gente aqui, nós manda para você, nós manda o número do CPF, a gente manda o número do título de direito. Mano, irmãos, resumindo, aí outro dia eu liguei e falei assim: eu vou mandar para você, estou correndo. Ele falou assim: pai, não precisa, porque o Elber entrou aqui, ele é meio ninja no computador, sabe? Ele entrou lá, irmão, e conseguiu tudo na DIR. Muito bem, conseguiu. Que bom, né? Pai, mas eu vou começar amanhã e está voltando a carteira do SUS, o cartão do SUS, pai, e não sei o que. Irmãos, resumindo, o Elber também conseguiu lá em Itapetinigano. Hoje ele é cidadão em Itapetinigano. É coisa assim, né? É assim que fala? Itapetinigano, ele é cidadão. Vai voltar lá. E hoje já é o 3º dia que ele está trabalhando. É um processo, mas Deus abriu ou não abriu? Sim. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir em nós. E Deus tem prazer em cumprir a sua palavra. O Daí falou que Deus tem
de Deus. Somos sacerdote, príncipe, reis, enfim, é o que o Senhor nos elegeu. Nós merecemos? Não merecemos. O que nós merecíamos era a morte. O que nós merecíamos era o inferno. Mas o Senhor diz, em duas palavras, Paulo falando, se eu não me engano, aos Gálatas, eu acho que aos Gálatas ele fala assim, que a cédula, o documento que era contrário a nós, que estava já meio que assinado, ele foi lá e rasgou na cruz do Calvário. E ele diz, Tetelestai, está consumado. Você não deve mais nada. E o Senhor abriu o caminho. Aí, irmãos, eu mandei um bom dia para um amigo meu da Batista, porque ele estava vestido com negócio de hospital. E eu brinco, irmãos, é uma coisa que eu preciso me vigiar. Eu brinco muito. Mas Deus é bom, né, irmãos? E eu brinquei com ele, e ele falou assim, não, irmãos, eu estou internado ainda e é grave. Eu falei assim, puxa, me desculpa a brincadeira, mas ele sabe o que eu estou brincando. Ele falou, não esquenta, irmão, mas eu estou com um problema grave, estava com um problema grave, e me contou que durante a madrugada, irmãos, ele faltou fôlego, dificuldade para respirar, e o coração dele acelerou, e ele falou, eu vou morrer. Chamou a esposa, acordou ela, né, imagina se for na madrugada, alguém te cutucar, é que nem telefone, quando toca de madrugada, você não espera a boca. Ele falou assim, eu fui para o hospital, ela me ajudou, e eu fiquei na UTI, e lá na UTI fizeram os exames dele, irmãos do céu, eu achei tremendo. As veias dele estavam 100% entupidas por causa do colesterol ruim, porque tem um colesterol bom, 100% nadinho entupido. E ele tomou medicamento e tal, e coisa e tal. Os médicos pôs ele no quarto, e ele estranhou, e daqui a pouco eles vieram com o resultado. Lá na conclusão do exame estava assim escrito que era 100% as veias hortas entupidas, mas o sangue, o corpo criou um caminho e o sangue bombeou o coração. É tremendo, não é? Deus faz o irmão brotar caminho aonde não tem. Não existe coisas impossíveis para o Senhor. Como eu disse, existe um processo. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas se nós ficarmos na chamada do precursor, que é outra coisa muito grande que não vou falar. Oh, meu Deus, falta 9 minutos, bebê. Irmãos, nós que temos um chamado, você que tem um chamado, eu acredito que você sabe que você tem um chamado. Não adianta querer fazer igual Pedro. Quando eles prenderam Jesus, Pedro ficou na sombra, sim ou não? Sabe por quê, irmãos? Pedro ficou seguindo de longe. Aí alguém falava assim, você parece que é o meu, eu acho que eu já vi você. Não, imagina, não, você parece com ele. Então não adianta correr do chamado. Não. Eu sei que o chamado cobra de nós um posicionamento, eu sei que o chamado para nós no ministério, ou aquilo que o Senhor tem, traz a pressão do dever. Jeremias falou assim, não, Senhor, por favor, eu sou um menino e nem sei falar. Não digas que tu eras um menino, porque dentro do ventre da tua mãe te escolhi para as nações e dentro como profeta. E onde eu te enviar, você vai. Eu vou te levar para lugar que você vai derrubar, outro lugar eu vou edificar. Então a pressão do dever existe. E é esse momento, irmãos, que meu Deus do céu, tanta coisa.
Esses momentos difíceis é bom. O momento de dificuldades é bom para o amadurecimento. Olha só o que acontece. Existe um fenômeno na natureza, que é o fenômeno da borboleta, correto? Chama-se metamorfose da lagarta, né? Que ela vai, fica ali um tempo e cria-se uma casinha. Sabe como chama aquilo ali, irmãos? Algumas pessoas chamam de pupa. Mas sabe como é que é o nome daquele negócio ali que envolve a lagarta? Crisálida. Crise, tá entendendo? Crisálida. Ela fica na crisálida ou na crise, sofrendo, mas quando chega o momento, ela vai salivando ali e aquele é duro. Já tentou abrir aquilo ali? Se você abrir, você mata o processo. Não é o tanto que eu estou falando de processo. E quando você abre, ela sai com a asinha sem formação, então ela não vai voar. Então é o tempo que ela precisa, é o processo que passa. E o que acontece? Quando ela passa o processo, ela sai uma borboleta linda. Ela voa de imediato? Não. Ela fica ali no sol, abre as asas, esquenta. Quando está bem sequinho, quando está maravilha, ela alça o voo dela. E é a coisa mais bonita que tem, a borboleta voando. Várias cores, né? No Paraná, lá na beira do rio, chega assim, fica aquela coisa voando, aquele monte, uma nuvem de borboleta. Então, resumindo, às vezes a gente precisa passar pela crise, ou pela crisálida. É o processo de Deus. Não vai dar para falar tudo aqui, irmãos. Eu ia falar desses fariseus aqui, mas estava lá o saduceus, e ele falou assim: vocês não são nada, eu posso das pedras fazer filho de Abraão. Vocês acham que vocês são? Porque eles eram orgulhosos, né? Porque Jesus nos chama de sepulcro caiado. Você vê como é que era o negócio. Então eu estou querendo dizer nessa noite, irmãos, que nós somos o precursor, e nós vamos anunciar o caminho. Pessoas que você nem imagina, através de você, vai aceitar o Senhor Jesus. Uma vez nós ganhamos uma pessoa para Jesus aqui, andava com os bandidos. Passou um tempo, ele aceitou Jesus, né? Ele aceitou de verdade. Quando você acredita que chegou um tempo a igreja dele ter de quase 250 a 300 pessoas? Uma pessoa. Só que teve uma vez ali na noite, fazia muita campanha. Teve uma noite que 11 pessoas aceitaram Jesus. E quem era eu? E quem sou eu? Nada, eu sou apenas um precursor. Uma pessoa que o Senhor tirou do lixo e pôs para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus faz assim. Você é um precursor. Você é o que prepara o caminho. Você é que anuncia, o prenúncio. Você que anuncia alguém. Jesus vai vir. E a gente precisa ser diferente. Eu estou concluindo. A gente precisa ser diferente. Amém? Aí sobre a crise, irmãos, eu vou fechar aqui. Tinha bastante coisa, mas fica uma outra oportunidade. É o seguinte. Eu vou terminar com uma ilustração. O Gil gosta de criar galinha, né? Passarinho. Aí diz que um homem da cidade, conhecedor das coisas, ele foi para o campo e chegando numa fazendinha, ele pediu hospedagem, as pessoas o recebeu, e aí um belo dia ele estava tomando café da manhã, aí ele viu no quintal as galinhas. Na verdade ele foi jogar os milhos. Eu estou falando dessa ilustração dessa maneira, porque faz muito tempo que eu ouvi essa ilustração e eu estou contando. É claro que eu não vou contar como é na íntegra, né? Mas eu vou fazer do meu jeito aqui para vocês entenderem. Então, quando jogou lá os milhos e as galinhas vieram, veio uma ave diferente no meio. Porque eu estou querendo citar Isaías. Aí veio uma ave diferente no meio, aí ele pegou e viu aquela ave. Ele era daquela ave, ele viu aquela ave, ele era da cidade, conhecia. Ele falou assim: e essa ave aí? Ele falou assim: rapaz, essa ave aí, um dia eu fui pescar traíra lá no Paraná, no bagulho. E aí quando eu estava vindo da pesca, eu vi essa ave. E aí eu trouxe para casa, era filhotão, e pus no meio das
galinhas para criar no meio dos pintinhos. Ela foi crescendo, foi ficando aí. E hoje está essa ave bonita aí. Ele falou assim, mas isso não é galinha. Eu falei, não é galinha, mas tem no meio das galinhas. Come igual galinha, vive igual galinha, só não canta igual galinha. E aliás, nem cantava, né? Ele pegou e falou para aquele homem. É claro que é uma ilustração, né, irmãos? Claro que quem sabe que um sitiante, homem da roça, sabe o que é uma águia, né? Pelo amor de Deus, é uma ilustração. Aí ele falou assim, isso aí, senhor, é uma águia. Ele falou, não é uma águia, é uma galinha. Ele falou, é uma águia. Posso provar para você que é uma águia? Ele falou, pode. Então tá bom. Nós vamos lá, vamos subir ali, ó, naquele morrinho ali. E você vai ver, eu vou provar. E foi, levou. Chegou lá em cima, ele pegou ela e jogou. Aí ela bateu um pouco as asas, sabe? Só que caiu. Aí o fazendeiro falou, não falei para você que era galinha? É galinha. Ele falou, não, é águia. E ficou meio triste. Aí ele falou assim, vamos fazer o teste amanhã? Vamos. Ele falou, agora você vai ver. Agora eu pego. Agora eu pego. Aí, irmãos, tinha uma montanha bem alta. Aí eles subiram. Chegaram lá em cima, cansados. Ele pegou aquela águia e jogou. Ela foi, começou a debater. Não sabia ainda, né? Voar. De repente, quando ela foi bater no chão, ela abriu aquelas imensas asas. O que aconteceu? Ela deu aquele rasante, subiu. Aí ela descobriu o poder que ela tinha, começou a voar. Subiu até as térmicas, né? Que é o ar quente ali da atmosfera. E aí ela nem bater as asas batia, somente fazia assim, ó. Só planeando, horas e horas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu, muitas das vezes, fiquei igual ali, parado. E quantas das vezes nós, eu gosto de usar esse pronome nós não ficamos assim. Mas eu queria dizer para vocês que vocês são como águias, precursoras da palavra do Senhor, do caminho do Senhor que o Senhor vai abrir. Que você que veste diferente, fala diferente, você é como águia. O que está escrito em Isaías? É 41, 31, é 40, 31, é 42, 31. Voarão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa é a palavra, irmãos, que eu tinha para os irmãos, para o meu coração, para nós nessa noite. Somos precursores. Eu ia falar, irmãos, eu não posso deixar de falar isso, Dedê, que aqui no final é só um alerta para nós. Por isso que eu cantei, o anjo do Senhor vai batizar, né? É Jesus que batiza com o Espírito Santo. João fala assim, ele fala assim, eu vos batizo com água, mas vai vir uma após mim, que batiza com o Espírito Santo, e com fogo. Aleluia! Eu gosto de Mateus, porque Mateus, ele no começo lá, ele fala, o machado está posto na raiz da árvore. Se ela produzir fruto, show, mas se ela não produzir frutos, ela é cortada e lançada onde? No fogo. Mas esse fogo é interessante, ele diz que ele não vai se apagar. Aí ele volta e fala que o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele tem na mão uma pá, e ele limpa toda a eira. Só que quando ele está limpando, ele separa o trigo. O que tem no trigo? Palha. Tem também o que? Joio. Ele separa. E a palha e o trigo que ele separou, ele joga no fogo. O que ele diz lá no fogo? Esse fogo não vai se apagar. Então, assim, só para nós entender, o Senhor Jesus que nos batiza com o Espírito Santo, o Espírito Santo já é, irmãos, ele já tem um pacote, ele já tem fogo, ele já tem martelo que esmiuça a pedra, ele é como água que flui como rios de água viva, ele já tem tudo isso. O batismo com fogo é juízo.
é juízo, porque ele tem na mão que limpa, que separa e joga o que não presta, entre aspas, no fogo que vai queimar sem parar. Então, só para entender, quando você é batizado com o Espírito Santo, você já é batizado com fogo, porque ele tem fogo, água, poder, labareda de fogo, e tudo que você quiser, muro de fogo, cavalo de fogo, carruagem, já tem tudo ali, já está no pacote, amém? Entenderam? E falando em separar, que ele separa, sabe quem que vai ficar do lado direito? Os precursores, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Obrigado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Graças a Deus, palavra, né? Vamos voltar aqui ao presente para terminar e concluir o seu assunto. Vai ter uma canção, o amor